mas eu resolvi que a gente tinha que começar pelo começo, de ver como que é a estrutura, porque é vendo como ocorre um processo de lavagem, esse aqui é um processo linear. Normalmente, as coisas não são assim. Que a gente vê aonde entram os serviços da advocacia e onde o advogado, então, começa a correr riscos. Tá? Então, um processo de lavagem ideal começa com valores obtidos com a prática de uma infração penal. Depois, esses valores são colocados no sistema financeiro, em cash ou não. Depois, eles são objetos de atos de ocultação, coloca em nome de terceiro, em nomes de offshores, em nomes de empresas de laranja, etc. Depois, eles vêm para o mercado com uma aparência de ilícito. Eu vou mostrar isso mais de perto numa operação que eu vou analisar um pouco à frente, com a finalidade que é o quê? Tornar aquele dinheiro ilícito, dar a ele uma aparência lícita para poder utilizar. Nesse processo de limpeza, nunca fica limpo, não é homo e não tem Brastemp. É sempre rastreável, não fica limpo. Tá? Então, falar lavagem, branqueamento é mais honesto do que falar que é lavagem, porque não lava, ou então é uma lavagem meia boca. Porque lá, limpinho não fica. E o dinheiro que começou não é o dinheiro que acaba, porque quem tem valores provenientes de crime está disposto a pagar uma parte desses valores, reduzir, para poder conseguir dar uma cara de ilícito. Então, algum tributo vai ser pago, em algum momento esses valores vão diminuir um pouco. Lembrando também só as figuras clássicas de lavagem, por quê? A gente tem que tomar muito cuidado quem se serve de literatura estrangeira para falar do Brasil. A gente tem lá no caput as duas modalidades clássicas, ocultar e dissimular. O objeto dessas condutas é sempre o dinheiro proveniente de crime, de infração penal. Então, o que é o dinheiro para o crime de lavagem é o corpo para o crime de homicídio. Sem o corpo, não, qualquer ato de desferir disparos de arma, facadas, não tem nenhum sentido. Então, esse é o objeto material. E esse objeto material tem que ter um nexo econômico. Ele tem que ser proveniente da prática da infração anterior. Isso foi muito esquecido em vários episódios da Lava Jato, inclusive. Depois a gente tem as modalidades do parágrafo 1º, que essas são as clássicas operações de lavagem. A conversão, por exemplo, a do inciso 1, né? A conversão dos ativos em lícitos. Só que essas figuras são um pouco mais complexas do que as do caput, por exemplo. Aqui, a conversão em ativo ilícito é feita com o fim de ocultar ou dissimular a utilização de bens provenientes da prática de infração penal. Conversão, depois aqui, ó, aquisição, recebimento, troca, dação ou recebimento. Tem dois recebes aqui. Será que sou eu ou é a lei? É uma boa pergunta. Estão vendo? Tem dois recebes no inciso 2. Bom. Correto. Obrigada. Isso mesmo. Qual que é a diferença? Esse inciso 2 aqui, ele marca a diferença principal entre, por exemplo, a legislação brasileira, a suíça, a alemã e a espanhola. Não é o recebimento de valores provenientes de crime. Não é a dação ou a entrega de valores produtos de crime. É quem recebe ou dá com o fim de ocultar ou dissimular. Isso para dizer o quê? De cara. De cara. Honorários maculados não entram aqui. Recebimento de valores produtos de crime com pagamento de honorários não é lavagem de capital. Tá? Isso é diferente. Na Alemanha, recebimento é crime. Na Espanha, recebimento é crime. Na Suíça, recebimento é crime. Só receber. Em quase todos esses países tem figura culposa. Receber culposamente. Então, é completamente diferente a situação do Brasil nesse ponto. Então, a discussão que se tem na Alemanha com relação aos honorários maculados é uma discussão que, sob o ponto de vista que eles discutem, não se coloca hoje no direito penal brasileiro. Nós não temos uma figura típica de receber valores provenientes da prática de infração penal. Só quando esse recebimento for com o fim de dissimular ou ocultar, ou seja, para devolver uma parte para o cliente.
Na verdade, só nesse caso. E tem os advogados que receberam para... Não é o tema da nossa conversa hoje falar sobre corrupção na advocacia, mas quem lê os jornais sabe que muitos escritórios de advocacia se prestaram ao papel de servir de meio para pagamento de propina. Aí atos de corrupção mesmo. Tá? Na lógica da Lava Jato, seria uma corrupção com lavagem tudo junto, mas não é. Tá? Não acreditem nisso. Não é. Inciso o parágrafo 2º, só para acabar de demonstrar que recebimento não configura lavagem no Brasil. A gente tem se utilizar na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes da infração e o participar de grupo, associação ou escritório que tem por finalidade a prática de atos de corrupção. É quase... se aproxima que era da figura da organização criminosa, hoje, que a gente tem a 12.850. Essa utilização na atividade econômica ou financeira não é simplesmente ter depositado na sua conta. Não duvido que algum membro do MP possa sustentar isso, mas é você utilizar como insumo da sua atividade financeira ou econômica os valores provenientes do crime anterior. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, com os crimes tributários sendo antecedentes da lavagem, não duvidem de que alguém sustente que a economia tributária que a empresa fizer com a sonegação fiscal e a utilização dela, obviamente, está na conta da empresa. Na atividade econômica, por exemplo, pagamento dos empregados, é um ato de lavagem de capitais. Então, esse parágrafo 2º, inciso 1, ele tem que sofrer uma interpretação teleológica muito correta e restritiva. Porque, senão, eu conheço empresa que nunca precisou fazer isso. Tomara que alguma nunca tenha, mas a maioria, às vezes, tem que descontar e não recolher na data correta contribuição social descontada de empregado. No dia em que era para recolher e não recolheu, está consumado o crime do 168A, parágrafo 1º, inciso 1. No mesmo dia, ou no dia seguinte, a empresa usa, porque aquele dinheiro está na conta dela, né, para pagar, por exemplo, o fornecedor. Utilizou na atividade econômica valores provenientes da prática de infração penal anterior. 168A com lavagem. Isso já está na mesa. Já é possível hoje. Não seria... Haveria um ônus argumentativo para dizer que isso não é lavagem. Esse ônus ainda não foi... A doutrina ainda não tomou conta disso. Bom, a advocacia se toca com a lavagem de capitais principalmente em 3 pontos. Eu vou falar de todos eles hoje. A intervenção criminosa ou não do advogado na prática de crimes de lavagem de capitais, o dever de reportar operações e sua conexão com o sigilo profissional e o recebimento de honorários maculados. O recebimento de honorários maculados vai ser o último ponto e eu vou passar por ele muito rápido, porque eu realmente não... A gente tem um problema político com ele, mas o problema jurídico dele não é tão significativo, dado que não é criminalizado no Brasil o mero recebimento. Então, vamos lá. Primeiro ponto, da intervenção criminosa do advogado em atos de lavagem de capitais. Por quê? Porque a advocacia se toca com a prática da lavagem de capitais. Por 2 razões que não dizem respeito a desejos dos advogados, mas a necessidade de criminosos. Embora eu não goste de falar essa palavra gente de bem, gente do mal. Cidadãos criminosos. Cidadãos criminosos. Sempre temporariamente criminosos, porque uma vez cumprida a pena, eles voltam a ser absolutamente normais. Bom, a depender da pena que o juiz der, né? Porque agora está na moda que pena de prisão perpétua. Não se diz expressamente, mas se condena a 43 anos. O Bemba foi a última sentença que saiu a última dosimetria de pena. Ele arregimentou menores na África para matar pessoas numa guerra civil. E ele foi condenado por crimes contra a humanidade. Ele pegou 15 anos. Um TPI, exatamente. A vida do brasileiro não vale muito, infelizmente. Bom, os serviços legais... Vamos ver. Eu não lembro o que eu pus lá. Pronto.
Os serviços, primeira coisa, os serviços legais, eles podem compor processos de lavagem. E as razões para usar esse serviço jurídico são basicamente duas. Primeiro, a necessidade da participação do advogado em diversas operações. E aí, eu sei que o artigo 1º, parágrafo 2º do EOAB foi super comemorado pelos advogados, porque eles estavam criando um monopólio na participação nos estatutos sociais de empresas. Pois é. Esse aqui é o primeiro inciso que causa problema para a advocacia. Porque os advogados são obrigados a intervir, senão não será registrado, obrigados a intervir em operações societárias. Esse é hoje um dos âmbitos de obrigação de reporte de operações na nossa lei de lavagem. Então, não vai ter uma operação societária, as boas e as ruins, que não tem um advogado intervindo. O advogado que faz contrato social para a laranja está praticando, dando colaboração para a lavagem de capitais. Vocês não tenham nenhuma dúvida disso. Zero dúvida. E não tenho nenhuma dúvida que já está sendo reportado para o COAF. Vou mostrar por quê mais à frente. Todas as operações societárias, operações imobiliárias que o advogado tiver que intervir, ele pode estar contribuindo, voluntária ou involuntariamente, para a prática de lavagem de capitais. Porque o cliente está usando o instrumental jurídico para promover uma daquelas etapas, ou a ocultação, ou a conversão dos valores em valores lícitos. Então, esse monopólio do artigo 1º, parágrafo 2º, ele cria, infelizmente, uma necessidade de que em todas as constituições de empresa no Brasil, que, por acaso, nós descobrimos que são atos de lavagem, vai ter um advogado necessariamente envolvido. Segundo, acesso a ferramentas legais necessárias para a lavagem de capitais. São os advogados que têm o conhecimento para implementar esse tipo de técnica. E cada dia elas estão ficando mais sofisticadas. Esse tipo de técnica para ocultar e dissimular a origem criminosa dos produtos. Então, trust, empresa oportador. Tá, a gente não tem essa realidade aqui? Não, a gente não tem trust no Brasil. A gente não tem empresa oportadora constituída aqui. Elas são constituídas no Uruguai, no Panamá, na Suíça, obviamente, e depois investem o valor aqui. Eu vou mostrar para vocês uma operação dessas. Então, se não é a nossa realidade, porque nós não incorporamos trusts ou empresas ao portador no Brasil, todo advogado tem que conhecer isso, porque esses são red flags claríssimos, clássicos, de que pode ter alguma coisa esquisita em determinada operação ou com determinado cliente. Aquisições, fusões, não tem operações dessas que não participem advogados. A maior parte das operações imobiliárias, principalmente se tiverem algum porte, vai ter um advogado participando. Elaboração de contrato, as consultorias, que ficaram famosas aí nos últimos anos, né? Os contratos de consultoria, que, na verdade, são uma capa para ou passar propina ou lavar dinheiro. Essa é a última moda. Então, os serviços dos advogados são necessários para que a lavagem de capitais um pouco mais sofisticada possa ter lugar. Então, nós somos, com certeza, colaboradores necessários de operação de lavagem, mas isso não é um privilégio nosso. Os bancos são, vamos dizer, os mais clássicos colaboradores necessários de processos de lavagem. Nem por isso se proibiu a atividade bancária, né? Como está a regulamentação da advocacia? Então, dados esses pontos de contato, como está a regulamentação internacional ou em nível de soft law da advocacia? Em 2003, o FATF-GAF fez as recomendações, incluiu as recomendações 22 e 23 na sua lista. Esse é um órgão internacional que emite recomendações soft law, não é nem uma ONU, não emite resoluções, mas recomendações. Como ele avalia os estados no mundo inteiro em nível de implementação de mecanismos de prevenção de lavagem, se tornou
uma referência obrigatória. Então, a pressão que existe é uma pressão política e moral em cima dos Estados para implementar. Ela é absolutamente, claramente sentida. A partir de 2003, a Europa inteira, via União Europeia, regulamentou a inclusão dos advogados como pessoas obrigadas às medidas de prevenção e acabou gerando, por tabela, essa que é a iniciativa de 2014, da IBA, que aí juntou, então, 3 grandes associações de advogados europeias do Common Law e dos Estados Unidos, e eles lançaram um guia de boas práticas para os advogados. Essa foi a maior iniciativa até hoje voluntária envolvendo os advogados com relação à aplicação de métodos de prevenção de lavagem. Essa é a última que está mencionada, a penúltima aqui. E agora, em 2015, entrando em vigor agora, em junho de 2017, a 4ª Diretiva Europeia de Prevenção à Lavagem de Capitais. E ela incluiu explicitamente os consultores tributários como agentes obrigados, que havia uma discussão. Os advogados já eram obrigados a reportar a operação suspeita. E havia alguma discussão se consultores tributários, que às vezes não eram advogados, então eles ficavam numa zona cinzenta e conseguiam escapar, veio expressamente e obrigou os consultores tributários a implementar as medidas de prevenção e comunicar operações suspeitas. Ela trouxe a mesma lista de operações que já a gente vai ver que estão na lista brasileira, obrigou os advogados a todas as medidas clássicas de prevenção, que são 3, né? Conheça seu cliente, registre as operações e comunique as operações suspeitas, e criou um sistema, que eu não sei como está sendo implementado exatamente agora, cada país vai fazer isso. Cada país tem até agora dia, acho que 17 de maio ou 17 de junho, para tornar essa diretiva lei nacional. Cada um vai legislar, né, no seu âmbito de jurisdição. Mas criou a necessidade de que trusts, fundações e estruturas análogas tenham registrados até ser o último beneficiário final num órgão tipo a JuSesp. Como chama aqui a JuSesc, exato. Todo o país agora vai ter que ter o registro do trust até a cadeia, até o último beneficiário final, PF, pessoa física. E isso, assim, vai tornar a Suíça um bicho completamente isolado dentro da União Europeia. A Suíça não é a União Europeia. Então, assim, se vocês combinarem isso com o que está acontecendo no Brasil já, que a Receita Federal agora mandou, os CNPJs, exato, a instrução normativa, você tem que identificar até o beneficiário final. Toda a regulamentação brasileira anti-lavagem tem que identificar até o último beneficiário final, senão não pode fazer operação ou estabelecer relacionamento com o cliente. Esse é o mundo que a gente vive. Isso acabou. Esse mundo dos trusts, fundações, como capa para lavar dinheiro, esconder dinheiro de crime, isso está com os dias contados. Vai ter que ir lá para... Não sei para que país vai ter que ir. Vai ter que ir para longe em países que não dá para confiar ou ter segurança na manutenção dos valores. A Suíça também acabou de alterar a legislação dela, agora entrou em vigor dia 1º de dezembro, eu acho. Vamos ver. Não, 1º de janeiro do ano passado, a Suíça alterou a legislação de lavagem dela, incluiu o crime tributário como antecedente de lavagem, que era uma coisa assim, ninguém esperava por isso. A Suíça sempre teve... ela tem um comportamento com os crimes tributários de ser o tratamento penal mínimo possível. Com isso, ela consegue o quê? Ela consegue não dar extradição em caso de crime tributário. E com isso, ela consegue o quê? Que as pessoas coloquem os valores lá. Porque, perante a lei suíça, se eles colocam lá e não declaram, isso não é crime, isso é uma infração administrativa. Com isso, eles conseguem não cooperar judicialmente, não quebrar o sigilo bancário, porque não é crime. Todas as medidas, né, para segurar. Então, essa mudança legislativa é um claro sinal dos tempos. Sinal dos tempos no seguinte sentido: com FATCA e todas essas outras medidas,
Quem quiser esconder dinheiro e sonegar vai ter que ir longe, porque aqui, no nosso contorno, vai ficar muito difícil. E daí o terror que a gente estava tocando também com o negócio da repatriação, né, que vai ter agora uma segunda chance. O que aconteceu no Brasil como decorrência desse movimento? Foi alterada a lei de lavagem em 2012, dentre várias alterações. Ela mexeu no tipo penal, disse que o crime antecedentes poderiam ser também contravenções, portanto, hoje, se vocês fizerem uma rifa ou jogar pôquer a dinheiro, o produto é produto de contravenção penal, e se depositarem na conta da sua irmã para depois gastar, isso é lavagem de capitais, porque é ocultação de valor proveniente da prática de contravenção penal. Rifa também, jogo do bicho, exatamente. O que aconteceu com isso? Também entraram os crimes tributários como antecedentes. Esse, podem escrever, é o maior pepino que nos aguarda para descascar abacaxi. Esse é o abacaxi a ser descascado no futuro próximo. Inclusive, o Gustavo poderia trabalhar com isso, porque ele é tributarista e gosta de crimes tributários. Não praticar, mas defender, que eu saiba. Esse é o maior abacaxi que a gente vai ter que descascar, por causa da súmula 24. E porque a mera ocultação é crime. Então, você sonega, oculta a renda, entra em vigor em 2012 a lei, e eu já ouvi de membros do MPF que, como é crime permanente, a mudança de lei atinge a cadeia toda. Ok? Então, quem praticou tudo isso antes, e não é insustentável isso, alguém vai ter que sentar e estudar isso muito seriamente e apresentar soluções bem fundamentadas. Porque esse é agora o grande problema. E eu dei o outro exemplo da empresa que não paga as contribuições previdenciárias. Para mim, nesse caso, não precisa de lançamento, quando é caso de responsabilidade. Então, não incide súmula 24, não recolhe o tributo e, no dia seguinte, usa esses valores para pagar fornecedores de energia, fornecedores de produtos, etc., etc. Ela está praticando lavagem de capitais. E essa lei trouxe também um novo rol de pessoas obrigadas aqui no inciso... Opa! Não. Não está. Aqui. Isso. Novo inciso 14 do artigo 9º. O artigo 9º traz a lista das pessoas obrigadas. Obrigadas a quê? A know your client, conheça seu cliente, registre operações, comunique operações suspeitas. Basicamente, essas 3 obrigações, que se casam, obviamente, com a necessidade da implementação de um sistema de prevenção, ou que se chama compliance, ou sistema de cumprimento. Por que isso aqui virou um problema para os advogados? É evidente que o legislador falou o seguinte: eu quero pegar os advogados, mas eu não posso falar. Então, vou fazer assim, vou falar que todo mundo que quer prestar assessoria, consultoria, de qualquer natureza, nestas operações, é pessoa obrigada. Tá? Aqui não precisava estar escrito advogado, porque o que o advogado faz já está incluído nesta lista. Isso que segue, com muito rigor e até um pouco mais amplo, a orientação das resoluções, das recomendações 22 e 23 do GAFI. Está exatamente em linha com o que está acontecendo na Europa também. E exatamente em linha com o guia voluntário da ABA e ABA. O que é? É obrigar o reporte de pessoas que atuem na consultoria, assessoria, qualquer tipo de input nessas operações. Operação de compra e venda de imóveis, ou seja, operações imobiliárias. Gestão de fundos, valores e outros ativos e pessoas jurídicas, tudo de jurídica. Criação, exploração, gestão. E, assim, se tinha alguma dúvida sobre a amplitude, o espectro do alcance da atividade de consultoria e assessoria em operações, vocês leiam a letra E e pronto, acabou. Todas as operações financeiras, todas as operações societárias e todas as operações imobiliárias. Bom, então agora os advogados estão obrigados às medidas de prevenção? Não, e aí eles comemoram, falam, nossa, que máximo, nós não estamos. Muito, muito legal.
que a gente pode dizer, né? Que aconteceu com... A gente pode dizer... algumas coisas a gente pode falar sim, outras a gente pode falar não, e vai ter a zona cinzenta. Esse inciso... Tá. Vocês viram que ele tem várias profissões, contadores, consultores, assessores, etc, etc. Então, os órgãos de classe já foram regulamentando. Então, o próprio COAF fez uma regulamentação geral para setores que não têm um órgão próprio. Então, um vis-à-vis um do outro, auditores e contadores têm órgão próprio. Então, o CFC editou a resolução dele. Mas tem assessores que não são sujeitos ao CFC. Assessores em geral, assessores de seu, Palocci, prestavam assessorias. Então, esses que não são assessores de auditoria ou contadoria estariam sujeitos à resolução 24 do COAF. Então, todo mundo já está. Assessor em geral, não. Quando a assessoria estiver sendo prestada naquela lista de operações. Para resumir, financeiras, imobiliárias e societárias. E esse inciso alcança os advogados ou não alcança os advogados? Resposta sim e não. A resposta mais clara, porque não, é a seguinte. O artigo 14 ou 13, acho que o 13, da Lei de Lavagem, diz o seguinte. Todas as pessoas obrigadas têm que ser regulamentadas, tem que ser expedida uma resolução que diga, olha, suas obrigações são essas. Acima de R$10.000 em espécie, você tem que comunicar a operação suspeita, você tem que registrar os atos da pessoa jurídica, até as operações suspeitas no nosso setor são tais, quais e quais. Então, vocês têm para os bancos, vocês têm aqui, eu acabei de mostrar, dos contadores, etc. Quem tem competência para emitir essa resolução? O órgão de classe. A OAB. Tem sanção na lei para que, se o órgão de classe não emitir a resolução? Não tem. Então, essa é uma resposta bem básica. Eu poderia dar uma resposta mais elaborada, discutir estatuto da OAB, em nível de legislação, que não há princípio da especialidade, etc. Mas essa assim, é a resposta mais simples. A OAB não regulamentou. Sem regulamentação, as obrigações elas têm uma eficácia contida até a regulamentação. Sem a regulamentação, elas não têm eficácia ainda. Então, não. O inciso 14 não se aplica. Minto. A lei de lavagem não se aplica aos advogados. As obrigações de know your client, registro de operações e comunicação de operações suspeitas. Essa é a resposta mais simples. Tá? Mas, também sim. Porque os advogados de operação, eles prestam justamente aquele tipo de serviço. Aqui. E não está claro, agora o nosso estatuto deixou claro que não está claro qual é o âmbito da advocacia, qual é o âmbito no qual um advogado presta serviço aqui e não está atuando como advogado, do âmbito em que ele está atuando como advogado. Se vocês forem agora, desesperadamente, no artigo 1º do Estatuto da OAB olhar, vocês vão ficar decepcionados. Uma coisa que nunca nos incomodou. Artigo 1º. Nunca nos incomodou. Agora ele incomoda. Ele não deixa claro. O que é um advogado de operação, o que é um advogado que está prestando assessoria jurídica. Então, qual que é o problema? Hoje, nós não estamos regulamentados, não temos que implementar nenhuma dessas medidas de cumprimento. Ok? Lindo. Os advogados comemoram, a OAB fez um parecer, comemorou, expediu o comunicado para todas as subseções do Brasil, dizendo nós não estamos subordinados à lei de lavagem. Ativem as comissões de prerrogativas para proteger os advogados que, eventualmente, forem obrigados a reportar operações suspeitas. Doce ilusão. Doce ilusão. E eu vou contar para vocês por quê. Vamos dizer que aconteça o seguinte. Isso aqui é dia a dia, não da minha área. Que quem é do contencioso aqui? Levanta a mão, por favor. Nós somos os privilegiados. Porque o pessoal do contencioso jamais estará sujeito às medidas de prevenção de lavagem, porque a gente não faz consultoria em operação. A gente mexe com direito de defesa.
no sentido mais amplo dele. Então, a gente vai estar sempre protegido. Os outros que estão aqui que poderão vir a ser nossos clientes no futuro. E eu estou aqui para botar o terror, que foi o que o Gustavo me pediu. Ele falou, toca o terror. Eu adoro tocar o terror, não é difícil. Essa hipótese aqui, para os não contenciosos, criação de uma sociedade empresária com capital social alto, integrada por 2 sócios, que, evidentemente, não têm capacidade financeira compatível, e fazem a integralização do capital com aporte superior a R$100 mil, cada um, em espécie. Isso aqui está até meio bobinho, eu vou dar uma sofisticada. Porque não precisa ser R$100 mil aporte em cash. Pode ser um dos sócios de uma offshore, uma das sócios dessa nova sociedade, uma offshore, uma SAzinha fechadinha. Vocês estão percebendo, eu não sei, ou eu sou muito mirim. Eu acho que eu não sou mirim, mas o advogado é sempre mais mirim que o cliente. Porque o advogado é o último a saber da verdade. É verdade. O juiz já sabe, te olha com cara de base e fala, aquela besta lá, não sabem. O Ministério Público ri de você e o cliente jurando para você que ele não fez nada, ele não ouviu nada, ele não falou nada, ele não escreveu nada. E aí você começa a examinar os autos e fala, interessante. Muito interessante. Então, o advogado é o último a saber, né? Mas vamos dizer que aconteça, então, uma operação dessa daqui. O que vai acontecer aqui essa operação? Ela tem alguns red flags. Dá para perceber, não dá? Red flags são sinais de anomalia, assim, bandeirinhas que falam, opa, cuidado. A primeira bandeirinha aqui é um capital social alto, face dois sócios que, evidentemente, não teriam... Claro, nisso vai preconceito, sim. Que, evidentemente, não teriam... Ou, aparentemente, evidentemente não. Aparentemente, não teriam condições de ter esses valores. Vocês imaginem o que vocês quiserem. Eu não vou falar porque pode parecer discriminação, whatever. Cada um imagina o que quiser. R$100 mil em cash. Ninguém fica andando com R$100 mil por aí em cash. Ok? E cada um deles vai fazer esse aporte R$100 mil em cash. Quem vai intervir nessa operação? Vai intervir, provavelmente. Eu vou supervalorizar para a gente poder trabalhar com essa hipótese. Um advogado, esse vai, porque ele tem que assinar esse contrato social. Disse OAB. Um contador, possivelmente. E, com certeza, a junta comercial, correto? 3. O contador fala, meu Deus, 2 pés rapados estão construindo essa empresa com esse valor. Os caras não sabem falar lé com tré, vão assinar com o dedão. E, inclusive, estão integralizando o capital com R$100 mil cada um. Tim, delelém, tocou lá o sinal do compliance, falou, comunica para o COAF. Ele fala, hein? Tchau. Comunica para o COAF. Presta o serviço dele, comunica para o COAF, cada um com o seu problema. EMA. A junta comercial fala, apita lá o apito do compliance, fala, tim, delelém. Trem estranho, comunica com o COAF. Manda cópia do contrato social, inclusive, que tem lá o nome do advogado, que ganhou sua graninha para fazer. E o advogado faz o quê? Senta, chora, vem falar comigo, paga uma sessão de terapia, porque ele não tem nada para fazer. Tem 2 comunicações agora no COAF sobre a mesma operação. Uma pessoa que fez uma contribuição material, né? Nosso Código Penal fala, qualquer um que contribui para a prática do crime incide nas penas a ele. Essa pessoa jurídica está dando, provavelmente, ela é um instrumento para dar aparência lícita a valores, no mínimo, sonegados, e o advogado está lá dando a forma jurídica e a sua pequena contribuição para um ato de lavagem de capitais. Ele é o único que não pode comunicar. Então, acabei com a alegria. Tenho certeza que eu acabei com a alegria da delícia que é não ser regulamentado. Porque o contador vai prestar o serviço dele e vai comunicar. E vai dormir sussu. Nunca vai gastar um puto comigo, por exemplo, ou com o Gustavo, ou com a Amorim, ou com vocês. O cara da junta comercial, idem. O único que vai
Ele pode beber todo dia também para esquecer, ou pode sofrer eternamente, né, o azar de ter praticado um ato de lavagem de capitais e torcer para que isso não venha a ser revelado. Qual é o problema disso? O problema disso é, para nós, que na advocacia, mais que talvez em outras profissões, ou em outras atividades econômicas, na verdade, nosso nome é o nosso produto. Tá. Tirando grandes escritórios, nos quais já tem uma marca, mas eu vou dar um exemplo que também infirma essa minha afirmação, normalmente a relação do advogado, é o nome do advogado, é o nosso nome, inclusive, que vai no nome do escritório. Quem contrataria? E hoje a internet acabou com o direito ao esquecimento, correto? Primeira coisa que todo mundo faz, a hora que ouve um nome estranho, até para ver a foto, você vai encontrar a pessoa, não lembra, você põe no Google. E estará lá eternamente o que a pessoa fez. Essa é uma grande discussão, inclusive, no âmbito do direito digital, o direito ao esquecimento na internet. Mas, por enquanto, não tem esse direito ao esquecimento. Entre dois advogados, um que sentou no banco dos réus e um outro que não sentou, eu contrataria o outro que não sentou para me defender, para cuidar dos meus interesses. Por mais que eu adore o outro, super qualificado, etc. Gente, eu tenho paura para falar para você. Eu tenho pavor. Eu não durmo tranquila. Porque eu sei dos abusos também. Então, assim, fazer tudo correto hoje em dia é pouco para se proteger. E eu dou um exemplo. Eu não quero propagar uma notícia do que eu li, ela não procede, mas só para vocês terem uma ideia, tem um advogado, um escritório grande desses com um nome já que se descolou das pessoas, tá? Muito grande. E esse escritório faz compliance. E ele é muito famoso no Brasil por isso. E ele acaba de ter um advogado denunciado num esquema de corrupção. E ele provavelmente perderá inúmeros contratos de compliance. Porque não dá para você justificar para o seu conselho de administração que você contratou um escritório, que agora um dos advogados dele é acusado de corrupção. Ainda que a denúncia, do que eu li, não tem pé nem cabeça. Não importa. Too late. Infelizmente. Então, é muito sério. É muito sério. Eu acho assim, a gente lida com isso, né? Os criminalistas lidam com o direito penal, os não penalistas lidam com essas operações todo dia. Todo dia. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu estava falando isso para o Gustavo agora. Eu acho que... E acho mais. Acho que todos os escritórios de advocacia... Eu vou acabar a palestra falando disso. Já tinham que implementar sistemas de prevenção voluntários de lavagem e, com certeza, anticorrupção. Nós lidamos com a autoridade pública. É o nosso trabalho. Não é que a gente... Bom, é que a 12846 não exige que as pessoas tenham, né? É um plus, você ganha um desconto na multa, mas não tem área que mais lide com o poder público do que advogado. Todo dia. Não tem uma coisa que você não faça que você não lide com autoridade pública. Para algum registro, para alguma serviço notarial, fórum, delegacia, etc. Então, a gente tinha que ter. O que vai acontecer nesse caso? Se o advogado quisesse se prevenir aqui, ele só tinha uma coisa a fazer: recusar o caso. A hora que os clientes viessem, pé rapado, 100 mil em cash, estou fora, não posso fazer. O contador e a junta podem prestar seu serviço se eles juntarem os elementos e falarem, puxa, agora que eu vi... O que acontece? Isso agora que está aproximando no Brasil. A União Europeia dizia o seguinte: não pode completar a operação. Você não pode completar a operação e você não pode fazer tipping off. Você não pode parar a operação de uma forma que o cliente perceba. O cliente fala, doutor, então, você fez contrato social, está aqui em cash, a integralização do capital. O advogado fala, ai, meu Deus, então, minha mãe acabou de desmaiar, vou ter que ir embora, não vou poder prestar o serviço. Porque o cara ia sacar, fala, opa, ele vai me dedar. Você não pode fazer tipping off. Mas você também não pode completar a operação. Isso na União Europeia, tá? Agora, a partir de 2017, com a regulamentação que vai vir por conta da 4ª diretiva, eles flexibilizaram e deixam completar. O Brasil deixa completar, que é muito mais eficiente deixar completar. Porque é óbvio que
esse nosso exemplo, nós não temos que julgar o cliente e falar, ele está lavando dinheiro. Nós não temos nem competência para fazer isso. A gente vai suspeitar da operação. Então, a gente pode completar a operação, especialmente para não fazer tipping off, e no dia seguinte comunicar. Então, o contador que fez vai dormir tranquilo. A junta também vai, o advogado não vai. E muitas vezes, das vezes que eu trabalhei como consultora, não em operações imobiliárias, nem financeiras e nem de societárias, que eu fui consultada para ajudar em alguma operação que havia suspeita de ser suspeita, meses depois o cliente descobriu que ele conseguiu juntar os pontos. Então, por exemplo, uma operação em cash, mas de um cliente antigo, numa cidade nova, e aí estoura uma operação da PF em cima desse cliente. Aí você vai olhar as suas operações, você fala lá, agora, para mim, agora está evidente. Aí vai lá e comunica ao COAF. Então, não é incomum que você só consiga ligar as informações depois. Pode comunicar, está livre e vai dormir tranquilo. No caso dessa empresa, uma dessas empresas, inclusive, que isso aconteceu 7 meses depois das operações que, enfim, decidimos reportar. Eles estourou uma operação e aí eles chamaram o escritório para falar, olha, eles são nossos clientes, eles têm compliance porque é uma financeira. Mas a gente não tinha feito conexão entre esses dados, está aqui, o que faz? Eu falei, vamos montar já a comunicação ao COAF, nesse exato minuto. E eu vou falar para vocês, eles foram salvos pelo GON. O juiz disse, isso foi numa terça-feira. Na quinta-feira, o juiz tinha recebido um pedido do MPF para bloquear todos os bens dessa empresa. Essa empresa é uma financeira, isso quer dizer que ela ia quebrar. E o juiz não deu porque ele pediu para o COAF informar e a comunicação da empresa estava no COAF. Ela comunicando a operação suspeita. E aí ele falou, não dou. E não bloqueou os bens dela. Então, assim, barato, bom e gostoso. Eu falo, o botãozinho do Comunica COAF é o EMA, EMA, EMA. Cada um com o seu problema. Eu quero trabalhar direito, eu trabalho direito. O cliente quer fazer peripécias, responsabilidade dele, por ele. Nós não temos essa opção, tá, galera? Esse é o problema. Nós não temos a opção de comunicar ao COAF. A não ser que a gente siga uma linha, que também não é impensável, de fazer comunicações espontâneas por e-mail, porque a gente não tem nem cadastro no sistema, nem nada. O ideal, e a conclusão é essa, é que a OAB regulamentasse a nossa profissão. Mas vamos lá, só para mostrar um caso da Lava Jato, que eu tirei da Lava Jato. Não vou falar qual é, porque não interessa. Mas aqui é um esqueminha Lava Jato básico, né? Você tem lá em cima uma fraude à licitação, o Renato e o João acertam que ele vai vencer a licitação e o pagamento da propina. Então, aqui a gente tem a prática de fraude à licitação, corrupção ativa e passiva. Aqui isso produz um valor absolutamente simplificado, mas produz um valor. O João pede para o doleiro X, Youssef, que ele faça depósitos na HSA, que é uma uruguaia. A empresa é uruguaia, mas tem conta na Suíça. Então, o doleiro faz os depósitos nessa HSA. O João é o que está corrompendo, é isso? É o funcionário público. E o Renato, não sei. Enfim. Isso aqui é pagamento da propina. Aqui ele comete uma evasão de divisas, porque ele mantém o dinheiro lá na Suíça e, obviamente, não declara para as autoridades brasileiras. Bom, depois que o dinheiro vai para a Suíça, ele é transferido para o Brasil. Porque a HSA Uruguai tem uma HSA no Brasil. É dela. Ok? Então, a HSA Uruguai, que tem dinheiro na Suíça, é a sócia da HSA Brasil. Depois eu vou falar para vocês por que é SA. Que eu demorei para entender. Porque o cliente não queria me contar. E eu perguntava, mas por que SA? Não estou entendendo. Não, doutora, não é isso. Depois eu descobri. Eu não sei se vocês já sabem. Eu não sabia. Bom, transfere os valores da HSA, da conta da Suíça para a HSA Brasil, entrando como o quê? Investimento externo de uma das sócias. Bonitinho, limpinho. Vai entrar, vai ser tributado, vai ser declarado. Lindo de morrer.
Então, você tem aqui tudo. Você tem todas as etapas, alguma delas. Você não tem muita dissimulação, mas você tem uma ocultação com dissimulação direto no depósito aqui na conta suíça. E depois você tem a fase de conversão, quando o dinheiro vem já com uma cara de limpinho de um investimento externo no Brasil. Vem pelo Bacen, contrato de câmbio, todo chuchuzinho. Ok? O que aconteceu? Então, aqui tem só a cronologia. Então, em 2011, o doleiro efetua 2 transferências em favor da HSA lá na Suíça, no final, ela é detida pelo funcionário público, ok? Logo depois, a HSA Suíça, da conta da Suíça, transfere para o Brasil como investimento de capital estrangeiro a longo prazo na subsidiária integral dela, HSA Brasil. Representante da HSA, José Reginaldo, e representante da H do Brasil, João. João, voltando lá, João está lá. Ó. Ele é funcionário público, ok? Pepe. Então, ele está aqui. Ele é o representante da H do Brasil. Um pouco depois, tem mais um depósito lá fora, mesma operação. E, um pouco depois, o João sai da representação da H Brasil. João é funcionário público. E a Cristina faz as alterações societárias e passa a ser representante dessa empresa. Então, a gente fica assim. A XXX Consultoria Empresarial, cujos sócios são 2 advogados, Cristina e José Reinaldo, opera com a HSA Offshore Uruguaia, cujo representante no Brasil é o José Reginaldo. Então, a HSA Offshore, representada por José Reginaldo. Isso aqui a gente chama de operação Zé com Zé. É o básico 1. É a operação mirim, sinal mirim de indício de lavagem. E, coincidentemente, a representante da HSA subsidiária do Brasil é a Cristina, que é sócia do José Reginaldo. Zé com Zé. Está o Zé de um lado e o Zé do outro. Então, José e Cristina representam as 2 empresas que estão fazendo transação. E os 2 são sócios na mesma empresa. A XXX Consultoria Empresarial. Os 2 são advogados. Isso aqui aconteceu em um dos casos da Lava Jato. Ela é empresa de consultoria empresarial. Já começou a zona cinzenta, é advogada. Mas a empresa chamava empresa de consultoria empresarial. Já começa a ficar turvo se estava ou não sujeita à resolução 24 do COAF. Estava atuando, na época dessas operações, como advogada? Isso era um serviço exclusivo da advocacia? Ou, na hora que ela se torna representante da empresa, ela saiu, ou, no mínimo, confundiu esses 2 papéis? Isso não é nem um pouco incomum. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Não é nem um pouco incomum que advogado seja representante de empresas. E já foi mais comum, mas hoje também não é tão absurdo, advogados que recebem uma cota para desenvolver uma parte do procedimento burocrático de abertura de empresa. Caso MSI Corinthians. Um advogado muito famoso de São Paulo foi denunciado porque ele ficou um mês com uma cota de uma empresa brasileira que tinha uma offshore do Kia. No caso do Corinthians, MSI Corinthians. Então, aqui começa a zona cinzenta. Isso é... E o EOAB não responde para a gente. Isso é atividade protegida pela advocacia. Não responde. Se é atividade privativa de advogado, protegida por sigilo. O EOAB não nos responde. Ele é um dos lugares que a gente tinha que mexer. Não que ele tenha um defeito de origem. O mundo mudou e ele precisa ser atualizado. Ele precisa entrar na questão de sigilo no detalhe. Quem está protegido? Quando? Como? O que é atividade privativa? O que não é? Por exemplo, nós não temos lá que o contencioso administrativo também é uma atividade protegida pela inviolabilidade do advogado. A gente faz uma interpretação via Constituição Federal, mas não está escrito lá.
Precisaria e poderia estar. Arbitragem, idem. Mediação. O EOB não se refere a essas atividades. Bom, o que aconteceu nesse caso aqui, se vocês tiverem, como os primeiros nomes são verdadeiros, vocês podem procurar no site que fornece denúncias da Lava Jato, e vocês conseguirão encontrar a Cristina e o Zé Reginaldo, os dois foram denunciados. Por quê? Porque fizeram as alterações societárias na offshore e na subsidiária brasileira. E agora eu volto na questão do porquê. Porque eu não sou societarista, nem sou empresária. Talvez o Sander Luiz saiba me explicar melhor. Eu não entendi por que essa subsidiária brasileira da H era uma SA. Porque eu sempre achei que o modelo básico mínimo de uma empresa é a limitada. Especialmente quando você vai usar essa empresa só para lavar dinheiro e comprar quadros. Você não vai ter atividade econômica. Você nem pretende um dia fazer um IPO, né, da sua empresa de lavagem. Então, por que uma SA? Agora, eu queria saber se alguém sabe essa resposta, só para eu confirmar que eu era muito mirim. Porque mesmo um advogado criminalista pode ser ingênuo. Alguém sabe por que é uma SA? Exatamente. Aqui está um estruturador de possíveis operações de lavagem. Mas o meu cliente não queria me contar. Demorei um tempo. Porque eles podem alterar a composição societária nos livros da própria CIE que fazem e não precisam registrar no JUSESP, em nenhum órgão público. Logo, você não sabe quem é sócio do MSA. Você faz o que você quiser. Então, eu colocaria lá nos red flags dos advogados. Sociedade anônima fechada sem aparente causa para isso. Eu colocaria lá de cara já. Eu sei que tem outras vantagens. Tem razões legítimas também de escrituração, tributação. Eu sei, mas eu colocaria assim: sociedades anônimas fechadas sem uma explicação, sem uma... Como que a gente chama disso? Sem propósito negocial, exatamente. Exatamente. Bom, como que a gente soluciona isso tudo? O ideal seria a OAB regulamentar. A OAB poderia regulamentar quais são os nossos deveres como advogados, e aí eu falo de todos, porque eu acho que ela devia regulamentar, inclusive, recebimento de honorários, para a gente ter paz e tranquilidade. Tem vários advogados denunciados por recebimento de honorários. Tem 2 advogados no Paraná que tomaram todas as precauções. Eles, se me perguntassem como receber honorários, eu diria: façam como vocês fizeram. Eles tinham um contrato com a prefeitura, prestavam um serviço de advocacia para a prefeitura, não só na área civil, mas também na área penal. E na defesa de um dos funcionários públicos, receberam de honorários carros. Exigiram que esses carros, que fosse feito um documento público, afirmando que esses carros não tinham ônus, não tinham sido adquiridos com valores ilícitos, etc., etc., etc. Receberam. Eles também estão advogando na parte criminal. Foram acusados de lavagem de dinheiro, porque o MP disse: você sabia que era produto de crime, estava trabalhando no criminal para eles, e você recebeu bens como pagamento de honorários. Então, eu acho urgente. Assim, a gente pode adotar medidas voluntárias. A gente pode adotar medidas voluntárias, eu acho producente, e elas poderiam seguir, por exemplo, hoje, o que diz a EBA, mais ou menos. Então, vou passar por alguma dessas recomendações. Então, vamos lá. A gente poderia instalar nos nossos escritórios de advocacia um sistema basiquinho de controle, como se fosse de uma área regulamentada. Então, a primeira coisa que a gente teria que tomar cuidado, com relação à natureza do serviço prestado, elaborar contrato formal. O advogado, às vezes, tem preguiça, mas hoje pode ser, inclusive, por e-mail. Aceitação por e-mail também já é suficiente, mas ser detalhado.
especificar exatamente o objeto do contrato da forma mais precisa possível e exigir a cobrança. Exigir e insistir no pagamento, porque muitos dos escritórios que hoje estão sendo processados por terem colaborado em corrupção, eles não estão conseguindo comprovar, no detalhe, a proporção entre os valores cobrados e o serviço prestado. Tem que guardar tudo. Tem que ser tudo escrito e tem que ser tudo justificado. E, nesse universo, trabalhar por hora é o preço do sossego. E controlar o que você faz por hora para um cliente. É chato, mas é o preço do sossego. Natureza do serviço prestado. Foi o problema ali da Cristina e do José Reinaldo. Deixa eu ver se eu pus aqui. Não sei como é aqui em Santa Catarina, mas em São Paulo, principalmente no interior, não é incomum os escritórios de advocacia terem uma imobiliáriazinha do lado. Tá? Do lado, assim. Parece que é do lado, mas lá dentro é tudo igual. Isso. Um desses que vemos agora que também na região do TRF1 também tem essa prática. Um escritório que também prestava serviço de imobiliária entrou com um mandado de segurança para dizer que ele, como ele estava atuando como advogado, embora prestando esse serviço, ele não deveria se submeter à legislação de prevenção de lavagem. Não deveria ser considerado uma pessoa obrigada, deveria ser considerado só um advogado e não se submeter. O TRF indeferiu o mandado de segurança e disse não. Se você quer confundir funções, você vai arcar com os ônus disso e vai estar obrigado a se submeter às medidas de prevenção de lavagem. Vai ter que reportar a operação. Isso é muito delicado. Isso é muito delicado, porque não tem esquizofrenia. Um advogado, quando está atuando como agente imobiliário e fazendo o contrato, ele está prestando os dois serviços. E ele é obrigado a reportar a operação se for suspeita. E ele ainda pode tomar um processo disciplinar e deveria na OAB. Então, é muito importante separar essas funções, não sei como, no organograma do escritório, na clareza do serviço que se está prestando, no contrato de trabalho, no contrato social. Se der, estatuto é o melhor lugar para já cuidar dessas coisas. Principalmente o pessoal que presta serviço de consultoria. Só uma advertência. Consultoria, eu presto serviço de consultoria. Qual é a consultoria que está nesse foco aqui? A consultoria daquelas operações, ok? Imobiliárias, financeiras e societárias. Qualquer outra consultoria que seja pré, durante ou pós-litígio é protegida pelo sigilo profissional, porque ela é consultoria orientada à garantia do direito de defesa. É isso, por exemplo, que a França decidiu, no caso Michaud versus França, que ele era um advogado da área de consultoria de operações e disse que a regulamentação francesa violaria o direito à ampla defesa. E a Corte disse, não, senhor, consultoria não está envolvido o direito de defesa. Então, e aqui volta a questão do Estatuto da OAB, ou uma resolução. Precisaria também deixar explícito que a consultoria para prevenção de litígios ou pós-litígios, ou seja, qualquer consultoria ou pareceria ou coisa do gênero, antes, durante ou depois de litígio, é protegida também por sigilo. A gente não tem, a gente intui, a gente consegue se defender, é óbvio, se eu estou aconselhando um cliente a não fazer algo ou a fazer algo para evitar um litígio ou para se defender melhor na eventualidade de um litígio, por exemplo, pode ser que agora o advogado da TAM esteja instruindo a TAM em como se proteger da fortuna que eu vou pedir para ele de indenização. Isso é consultoria de prevenção de litígio, ou relacionada ao futuro litígio. Essa atuação tem que estar protegida. Isso também não está claro no Estatuto da OAB, seria recomendado que fosse regulamentado nesse sentido. A recomendação 10, a gente pode seguir praticamente inteira, embora tenha gente que ainda se sinta constrangido. Identificar o cliente e os beneficiários finais. Não vou montar eu só vou montar, fazer o contrato social da sua empresa, se as sócias são outras empresas, se você me identificar até o último beneficiário final. Senão, eu não vou prestar o serviço.
Isso é o que a gente deveria fazer. Isso é o que todas as pessoas obrigadas hoje no Brasil já estão obrigadas a fazer. Bancos, joalherias, pessoal de arte, bens de luxo, operadores de valores imobiliários, o contador. Vale a pena ler a resolução da parte de contadoria. Ela é uma das mais rigorosas do Brasil. E ela dá exata dimensão para nós do que está sendo comunicado à COAF em âmbitos que a gente também presta serviço junto com contadores, que é quase tudo, né, gente? Quase tudo. A gente pode entender também a relação de negócios, a gente pode manter essa relação com o cliente sempre de perto e manter esses dados atualizados, e, se não for possível uma identificação, tem que recusar o caso. É a única coisa segura a fazer. A gente também pode seguir a recomendação 12, muito fácil, manutenção de registro, principalmente contrato de honorários, todas as notas de honorários, todas as peças processuais, tudo que comprove a prestação do nosso serviço. Isso é muito importante. Mesmo, tem impresso e guardar, guardar, guardar. Toda comunicação eletrônica, de preferência, fazer, aliás, só aquilo que conversa de voz, depois escreve não sendo conversa de advogado criminalista, mas esse também não tem que reportar. Mas, enfim, quem está fazendo operação para cliente pode registrar, pode pôr no papel e pode guardar todos os e-mails para se proteger. O especial cuidado que tem que tomar sempre é... Esse aqui não, peraí, acho que eu pulei o do... Cadê as PEPs? Aqui, as PEPs. São as pessoas politicamente expostas. Isso aqui é o maior risco. São os funcionários públicos de alto escalão e seus familiares. E ex-funcionários públicos também, até 5 anos depois que saíram de cargos de alta relevância. Essas são pessoas politicamente expostas. E qualquer operação dessas pessoas, qualquer uma, está sujeita a medidas de atenção para as pessoas obrigadas. Ou seja, o banco vai olhar de perto. Bancos, inclusive, hoje em dia, não querem ter relacionamento com funcionários públicos, porque dá tanto trabalho. Porque se eu for fazer uma transação no Itaú, eles vão botar... Eu caio lá no sistema, o sistema deles detecta se tem alguma anomalia na minha operação. Se for PEP, pessoa politicamente exposta, já vai direto para um grupo que vai analisar a operação, porque tudo que um PEP fizer tem que ser examinado. Então, é caro. É muito caro ter cliente PEP. E por quê? Porque eles são produtos de atenção. Qualquer enriquecimento deles é enriquecimento suspeito, tem que ser averiguado, etc. Os advogados têm que tomar esse cuidado. Principalmente, isso sim, quando está recebendo honorários também. Por quê? Muito embora recebimento de honorários não seja lavagem de capitais, a gente vive no Brasil uma situação muito parecida com os Estados Unidos. Quer dizer, a deles é melhor. Porque eles, na lei, na regulamentação legal, statute law, eles expressamente contemplam um dispositivo dizendo recebimento de honorários para defesa em processo criminal não constitui lavagem. Ótimo, muito melhor que a gente. Mas isso não impede confisco. E a Suprema Corte norte-americana já decidiu isso. Não que isso tenha força para a gente, obviamente. Tem juiz que pensa que sim, mas não. Aqui vige o ordenamento jurídico local. E o ordenamento jurídico local diz que sim, você pode ser objeto de arresto, sequestro, arresto, né? De confisco os valores produtos de crime. Então, o que pode acontecer é que o advogado, apesar de não praticar lavagem por receber honorários maculados, seja objeto de uma ordem de arresto e depois de perda de ter que devolver esses valores. Já aconteceu, está acontecendo também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o PEP. Tem que identificar as origens do recurso. Se for PEP, tem que identificar as origens do recurso, como e por que está pagando. Na Lava Jato apareceram alguns advogados. Alguns foram... Gente, porque também tem isso, né? Eu, se fosse delegado, eu ia adorar pegar um figurão da advocacia. Um daqueles que já me tratou mal. Sabe? Que o cliente chegou lá e ficou mentindo deslavadamente na minha cara. Ou que já remarcou oitiva, remarcou. Então, é um prazer especial. É uma sensação de poder fantástico.
vale 10 sessões de terapia psicanalítica no divã. Então, é perigoso que você se exponha a esse tipo de situação. Tem vários advogados na Lava Jato que tinham relacionamentos antigos, legítimos, com serviço com políticos, deputados e senadores, e que, com a Lava Jato, acabaram sendo convidados, gentilmente, a explicar por que não olharam a proveniência do depósito de terceiro sendo feito a título de pagamento de honorários. Não pode, a não ser que tenha uma explicação. Se o cliente morar fora do Brasil, ele tem que depositar a conta dele na sua. A não ser que ele te explique. Estou pagando via uma das minhas empresas legítimas. Você vai ter que olhar. Então, tem que tomar todos esses cuidados. E implementar um programa de compliance que não precisa ser tão complicado dentro do escritório. E como os escritórios, a rigor, já deveriam ter um sistemazinho de compliance anticorrupção, porque já vai começar a limpa no BNDES. O BNDES está cotando para fazer compliance, investigação interna, com relação ao que está estourando via Lava Jato. Ele já não está concedendo empréstimo para ninguém que não tenha cláusula de compliance. As boas empresas não vão poder contratar escritórios que não tenham isso. Não vão poder. Então, já que vai fazer um, faz os dois. Designe uma autoridade, uma pessoa no escritório, que possa cuidar e ajudar os advogados que detectarem operações suspeitas. Treine os advogados. Uma vez por ano, senta. Meu livro tem bastante coisa útil, tem indicação, inclusive, de material, conversa. Faz uma coisa simples, não precisa ser uma coisa mega complicada, mas também não adianta ser uma coisa falsa. Porque a coisa falsa, ela não tem efeito nenhum. Porque, no fim do dia, no direito penal, importa quem exerceu, de fato, funções. Então, você pode até dizer, eu tenho um compliance officer que se chama Heloísa. Heloísa nunca apareceu lá, o direito penal não está nem aí com isso. Ele vai pegar quem apareceu lá. Né? Para o direito penal, importa o exercício, de fato, das funções. Então, por exemplo, para nós, o direito penal nunca foi uma grande questão empresa em nome de laranja. Para nós, importa quem é o administrador de fato. Inclusive, o laranja, dependendo da configuração dos fatos, a gente nem dá bola, ele não é nem chamado para depor. No direito penal, vige a realidade frente à aparência formal. Claro que pessoas que ocupam posições em empresas e assumem deveres podem ser garantes, eventualmente, e responder por omissão. Mas, mesmo assim, elas têm que ter assumido essa posição. Isso eu vou falar amanhã, vou tocar o terror amanhã em outro lugar, que o Gustavo pediu também. Aí vou falar sobre omissão em responsabilidade de empresas. Mas os advogados também têm que tomar muito cuidado, porque também podem ter. A gente tem empresa tanto quanto os outros. Em último caso, a gente pode usar algumas dessas, ou todas, essas resoluções como parâmetros para completar, eventualmente, alguma norma que a gente não conhece, alguma situação excepcional. A lista de indicadores de anormalidade do Bacen é uma das mais bem feitas no Brasil, é a maior. Eu usaria ela, assim, para estabelecer um padrão mais alto de segurança, eu usaria ela como um bom, inclusive, um bom catálogo de exemplo. E aí, a gente pode usar, mais ou menos, construir a sua tabelinha de risco, né, que eles chamam de risk-based approach. Cada um pega o seu, isso aqui é uma sugestão. Você faz uma tabelinha mesmo para controlar. Risco geográfico, né? O cliente é proveniente ou está mandando dinheiro, a operação envolve um país de alto risco. Ou um país considerado pela Receita Federal paraíso fiscal, com tributação privilegiada. É PEP, não é PEP. Está tentando fazer uma estrutura, está colocando camadas de empresas. Está me propondo que eu intervenha para prestar serviço numa criação de uma estrutura que não se justifica, que é excessivamente complexa ou desnecessariamente complexa. Atividade com valor em espécie, multiplicidade de endereço, mudança reiterada de ordens, abre uma empresa, fecha uma empresa, abre aquela lá. O risco do próprio serviço, um deles é pedir assim, uma contratação desproporcional, um cliente muito grande contratando um advogado muito pequeno para fazer uma operação importante. Ou o oposto. Ou pedindo serviços que você fala, não, mas eu não sei fazer contrato, mas eu quero você, Lô, porque eu adoro você é o advogado mais legal. Eu falo, mas eu não...
Se ele insistir, é suspeito, entendeu? Você pode adorar até o cliente ficar super feliz, mas é suspeito. E, por fim, que eu falei que ia ser rápida, a questão dos honorários maculados. E a gente, já expliquei, a gente não tem o tipo penal de mero recebimento, isso não é operação de lavagem. Isso não foi colocado de uma forma tão clara, mas foi discutido pelo Supremo no caso da Carta Preta. Início de todo o problema com o Eduardo Cunha. Inclusive, ela deixou o Brasil pouco depois. Agora, o Eduardo Cunha exigiu que ela justificasse os honorários que ela recebia do Youssef, eu acho que era. Ela era, acho que, advogada, um dos grandes doleiros da Lava Jato. E de delatores, exatamente. Não foi do inicial de todos. Enfim, dos primeiros delatores ou doleiros, logo do começo, e o Eduardo Cunha exigiu que ela apresentasse à CPI o contrato de honorários. E o Lewandowski, então, deu uma liminar, dizendo que... Eu não concordo com essa liminar, ok? Mas que não poderia haver nenhuma incursão investigativa em origem de honorários advocatícios. Eu discordo dessa... O resultado não ser exigível que ela entregasse o contrato, eu concordo. O fundamento, eu discordo. Porque tanto pode haver incursão investigativa que pode haver uma medida de arresto, se isso for produto de crime, contra qualquer pessoa, não só o advogado, como o médico, como o dono do supermercado. Então, nessa parte aqui, eu discordo. Mas concordo também, aqui se tratava de litígio. Ela estava atuando na qualidade de advogada de litígio. Ela tem mais proteção do que o advogado de operações. Então, é assim que ficou resolvido nesse caso.